Girassol Jornal, boa noite. Alívio de juros. Governo promete conceder no próximo ano perdão fiscal a empresas com dívidas tributárias. Presidente da República recomenda a atuação mais célere e justa dos tribunais superiores no país. Análise da cooperação. O embaixador da China em Angola recebido em audiência pela Vice-Presidente da República. Pronúncio de fim de semana. Movimentação nos terminais interprovinciais de Luanda. Caminhos para o interior do país estão concorridos. Fora de portas, delator de casos de corrupção evita prisão depois de acordo na África do Sul. Girassol Jornal, sexta-feira, 7 de novembro. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Presidente da República apelou nesta sexta-feira aos tribunais superiores para uma atuação célere e justa. De acordo com o Presidente João Lourenço, é fundamental que os tribunais correspondam às expectativas dos cidadãos. O titular do Poder Executivo conferiu hoje posse ao novo juiz conselheiro Presidente do Tribunal Supremo, Norberto Sodré João, e a 4 novos juízes conselheiros do Tribunal de Contas, incluindo o Vice-Presidente. É preciso que se trabalhe para uma justiça mais justa e que garanta confiança ao cidadão. O alerta é do Presidente da República, que considera que a mudança de liderança nas organizações traz consigo expectativas baseadas na melhoria da ação das mesmas instituições. João Lourenço falava esta sexta-feira quando empossava 5 novos juízes de 2 tribunais superiores. Trata-se de Norberto Sodré João, que está no Tribunal Supremo desde 2016 e que assume agora a presidência daquele órgão judicial. Realça ainda para 4 juízes conselheiros do Tribunal de Contas, dentre eles Evaristo Solano, que assume a vice-presidência da instituição. Quando há alterações na direção de qualquer órgão, a expectativa é sempre a de que seja para melhorar a qualidade do trabalho desse mesmo órgão. E, portanto, é isso que nós esperamos. Esperamos que tenham a atenção, a percepção que a sociedade tem da nossa justiça. É preciso que se convença de que realmente a justiça está aí para fazer justiça e que é uma justiça justa. João Lourenço admite não ser fácil fazer justiça, todavia o Presidente da República considera ser possível, daí ter recorrido aos escritos bíblicos para contar a história de Salomão, que teve de aplicar inteligência para o caso de 2 mulheres que diziam ser mãe da mesma criança. Não é fácil fazer justiça, basta lembrarmos do caso do rei Salomão, quando chamado a decidir sobre a disputa entre 2 senhoras pela maternidade da mesma criança. Ambas diziam serem mães da mesma criança. E foi com muita inteligência, sabedoria que o rei Salomão fez justiça. Portanto, nós estamos confiantes que cada um de vocês é um pequeno rei Salomão. Para o Presidente da República, é fundamental que a justiça não permita que inocentes sejam condenados e percam a liberdade em detrimento dos verdadeiros culpados. É possível fazer justiça cumprindo estritamente o que a lei diz para não deixar que inocentes sejam condenados e muito menos deixar em liberdade aqueles que efetivamente cometeram crimes, sobretudo crimes graves. O novo juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, Norberto Sodré João, chegou àquela instância superior a 29 de fevereiro de 2016, através do decreto presidencial número 45/16 de 2 de março. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e já desempenhou as funções de inspetor judicial do Conselho Superior da Magistratura Judicial, juiz de Direito do Tribunal Provincial da Lunda Sul e até a data da sua nomeação respondeu
respondia pela Câmara Criminal do Tribunal Supremo. Por sua vez, Evaristo Solano, que é agora vice-presidente do Tribunal de Contas, já tinha sido secretário de Estado para a Justiça. E lembramos que o novo juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, Norberto Sodré João, substitui o juiz Joel Leonardo, que deixou o cargo por razões de saúde. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em audiência esta sexta-feira o embaixador extraordinário e plenipotenciário da China em Angola, Zhang Bin. O encontro serviu para abordar o atual estágio das relações bilaterais e perspectivar novas áreas de cooperação entre os dois países. No encontro, o diplomata chinês destacou as orientações deixadas pela vice-presidente da República, Esperança da Costa, e sublinhou que serão implementadas todas as sugestões apresentadas pela governante com foco no reforço da parceria estratégica. E durante a reunião, nós abordamos o desenvolvimento das relações bilaterais entre os dois países e a Sua Excelência Vice-Presidente também deu algumas orientações sobre, no futuro, quais áreas são as mais importantes para a nossa cooperação. E vamos, sim, levar a cabo implementar todas essas sugestões. Zhang Bin adiantou que a governante angolana fez uma avaliação positiva das relações entre Angola e Pequim e destacou o avanço da cooperação nos setores da agricultura, indústria e transformação de minérios. E abordamos também as novas dinâmicas da nossa cooperação, como agricultura, indústria, processamento e transformação dos minérios. E nós também achamos que a proximidade entre as duas nações reside também nas boas relações entre os povos. Então, damos também grande importância para esses intercâmbios interpessoais e culturais. E as cooperações na área da cultura, educação, desporto e saúde também fazem uma parte muito importante das relações bilaterais. No futuro e no próximo passo, vamos, sim, realizar mais cooperações nestas áreas. A China continua entre os principais parceiros comerciais de Angola, com trocas bilaterais a rondar os 24 mil milhões de dólares em 2024, consolidando-se assim como um dos maiores investidores no país e destino preferencial do petróleo angolano. O governo promete conceder um perdão de juros aos contribuintes com dívidas tributárias, que vai beneficiar apenas aqueles que efetuarem o pagamento do imposto e da respectiva multa até final de junho de 2026. A medida consta da proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2026. Empresas com dívidas tributárias vão beneficiar de um alívio de juros. Este perdão fiscal abrange os últimos 5 anos, até 31 de outubro de 2025. A medida consta na proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2026, ano em que o governo prevê arrecadar uma receita fiscal de 12,5 bilhões de kwanzas e faz parte das medidas enquadradas no pacote de incentivos fiscais de estímulo à economia, às empresas e à criação de emprego. Trata-se do 4º perdão fiscal que o governo concede aos contribuintes desde 2014, 3 deles durante os mandatos do presidente João Lourenço, no quadro das medidas de renúncia fiscal, que em 2024 atingiram os 3 bilhões de kwanzas, de acordo com o relatório de fundamentação da proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado 2026. A renúncia fiscal, ou benefícios fiscais, representa o volume de receita que o Estado abdica de arrecadar em função da concessão de isenções, reduções de taxas, regimes fiscais, preferenciais ou incentivos específicos e que passou de 184,2 mil milhões de kwanzas em 2018 para 3 bilhões de kwanzas em 2024. No ano passado, beneficiou, sobretudo, empresas do setor não petrolífero, com 91% do total da renúncia fiscal. Para beneficiarem do perdão, as empresas têm de ter liquidez. O perdão, que começou a dominar as conversas entre contabilistas no final de outubro, não teve, no entanto, o alcance esperado, uma vez que as empresas tinham a expectativa
que incluísse multas total ou parcialmente, como aconteceu em 2019 e em 2020, e não apenas juros, além de outras modalidades que facilitassem a regularização da sua situação fiscal. Por isso, falam antes em alívio fiscal. Especialistas em segurança digital defendem a criação de departamentos específicos para cibersegurança nas instituições públicas e privadas do país. A proposta surge na sequência do aumento dos crimes cibernéticos que têm afetado diversas organizações, colocando em risco dados sensíveis e a estabilidade dos sistemas informáticos. Numa era cada vez mais digital, os riscos ou ataques aumentam todos os dias. Em Angola, a onda de crimes cibernéticos vem crescendo, quer em instituições públicas ou privadas, o que levou especialistas a discutirem sobre esta temática e a alertar para a criação de departamentos para a defesa contra estes ataques nesta quinta-feira, na Escola Nacional da Administração e Políticas Públicas. A dada altura, as corporações, as entidades que querem ter boa visibilidade, boa reputação, uma estrutura de segurança adequada, operações funcionando a 100%, deve ter sim um departamento dedicado a olhar para isso, assim como nós já temos, por exemplo, como o departamento comercial, que é o responsável pelas vendas, o departamento de operação, que é responsável pela entrega, o financeiro, que fatura o nosso salário, o RH, que nos ajuda a contratar. Então, é mais um braço que vem para ficar, para que as entidades, tanto públicas como privadas, façam bom uso. Departamento de Informática, Gestão de Informática, lembrando, a segurança e a responsabilidade de todos. Já o embaixador de Israel em Angola, Leo Venovetsky, acredita ser importante dar atenção à cibersegurança não só no país, mas a nível mundial, por causa da constante mudança que o mundo enfrenta. O mundo está mudando a um ritmo que a gente nem conhecia, né? Tem muitas mudanças de situações geopolíticas, mas mesmo assim tem muitas ameaças também à indústria, a grupos financeiros, a bancos, a oficinas, a escritórios, a ministérios de governo, no mundo inteiro. Então, eu acho que a nossa obrigação é ficar mais preparados, mais prontos ante uma eventual ameaça, ante uma eventual situação de perigo. É por isso que é um bocadinho assim, uma obrigação de trabalhar juntos, para compartilhar aqueles conhecimentos, daquelas experiências também, que infelizmente acontecem e vão acontecer também. As instituições bancárias são as que mais ataques cibernéticos têm registrado, gerando perdas monetárias diárias. Tomaila é especialista e deixa algumas recomendações. Trabalhar com software do banco não significa dizer que o cliente está seguro, porque o sistema do banco é o sistema de telecomunicações, é ligado na rede rede sem fio, então todo mundo tem acesso de entrar no site via a casa dele e todo mundo tem acesso de fazer qualquer movimento. Mas se o banco conseguir comentar mais segurança e capacitando os clientes deles para não cair com a mesma malícia e dentro dele criar as barreiras para que não aconteça mais um desvio monetários, para não sujar a imagem da empresa no nível internacional, a empresa deve investir mais na área de cibersegurança, principalmente nos funcionários dele. Mas os ataques não escolhem alvos. Para além dos bancos, serviços públicos, até pequenas empresas e utilizadores comuns, todos estão vulneráveis a fraudes digitais, roubo de dados e invasões de sistemas. Quanto mais literacia digital nós tivermos, melhor individualmente nós vamos estar preparados. Consequentemente, as corporações também. Angola tem sido sim alvo de ataques, isso é verdade, mas tem um motivo que é a evolução técnica, né? O acesso à informática se tornou melhor, a qualidade dos links de internet se tornou melhor, o acesso ao utilizador final da tecnologia também se tornou melhor. Portanto,
locais assim começam a ser locais mais interessantes, né? Porque as pessoas têm usado mais tecnologia. Não obstante, mantermos os nossos aplicativos e celulares atualizados é um bem comum a todos. Especialistas em cibersegurança alertam para a criação de departamentos nas instituições públicas ou privadas para a defesa contra ataques na internet. Pronúncio de fim de semana. Caminhos para o interior do país. Em destaque. Somos resiliência e amor. Notícias agora em todo 50 anos de independência nacional. O administrador municipal da Baía Farta, na província de Benguela, defende a necessidade de mais trabalho para o alcance da autossustentabilidade e da independência económica no país. O responsável falava durante o ato que marcou as celebrações dos 50 anos de independência naquela região do país, que decorreu sob o lema Baía Farta, unidos para um futuro melhor. O município da Baía Farta destaca-se no país no seu contributo à economia de Angola, dada a produção pesqueira e salineira. Nesta sexta-feira, ao fazer o resumo do seu discurso no ato municipal dos 50 anos de independência, o administrador municipal entende que para os próximos anos o país deve focar as suas atenções na sustentabilidade econômica. Nós temos que trabalhar para a autossuficiência econômica, temos que trabalhar para a diversificação da economia, temos que trabalhar para garantirmos a autodeterminação no domínio econômico, no domínio financeiro. Por isso, temos que trabalhar para atrair e criar condições para um favorável negócio, um favorável ambiente de negócio, melhor dito, que atraia investidores, quer seja no domínio da indústria salineira, no domínio da indústria pesqueira e, por que não, no domínio do turismo. Na ocasião, o pároco da Igreja de São Pedro enaltece o município, dado o seu potencial econômico, bem como o papel importante da reconciliação nos 50 anos de independência de Angola. Baía Farta, com toda a indústria pesqueira e com toda a indústria do sal, é uma referência não só para Angola como para a África. Temos simplesmente que saber aglutinar energias e pensar que nada é impossível quando as pessoas dedicam-se verdadeiramente pelo bem de todos. E sem olhar a quem, nós devemos pensar numa Angola onde todos nós possamos sorrir. Na sequência, o regedor do município da Baía Farta deixou uma palavra para a juventude voltada para a preservação da independência nacional. Você que está a crescer agora, carinhar bem essa independência. Porque hoje em dia a pessoa sai daqui, vai ao Ambo a pé, até desmotorizado a pessoa vai a pé, é a independência. O mais importante, o que a gente pode falar da independência? Respeito. Município da Baía Farta nesta sexta-feira e os festejos dos 50 anos de independência de Angola. E o papel da Igreja na promoção dos valores morais, solidariedade e na preservação da cultura nacional é enaltecido por entidades religiosas, tradicionais e membros da sociedade civil em Luanda, que também mostram-se preocupados com o aumento de grupos religiosos que prometem soluções rápidas, milagres e prosperidade imediata. As igrejas são tidas como parceiras estratégicas e privilegiadas das instituições e do povo na busca pela moral e a paz social, uma vez que a liberdade religiosa é um direito consagrado na Constituição da República de Angola. O Soba Danger Muxijica referiu que o surgimento de grupos religiosos tem impulsionado a exclusão social, discursos que promovem a ideia de prosperidade imediata. Porque a igreja antigamente tinha amor. Agora a igreja de hoje só está a falar a igreja, estamos a falar aqueles membros que entram lá dia hoje, muitas igrejas não têm amor. O amor só tem do dinheiro.
Não, a Bíblia agora está a custar 35 mil. Cada um está a fundar a igreja dele. Agora as igrejas tornou-se negociado. Queremos as igrejas que tenham amor. Não queremos as igrejas que não tenham amor. Por isso nós estamos aqui. Eu, como D'Angelo Matijica, agradeci muito. Para o docente universitário Albino Paquice, a Igreja deve lutar pela preservação da moral. A Igreja tem exercido o seu papel, que é o de apaziguar os espíritos. O que se entende, nós temos várias instituições, mas a Igreja, como se diz, é a reserva moral da sociedade. E por isso penso que no âmbito mesmo dessa reserva moral da sociedade, de alguma forma, a Igreja continuar a desempenhar o seu papel de reserva moral e ética, né, dos valores e princípios. Porque uma sociedade sem princípios e sem ética não consegue sobreviver. O advogado Sérgio Raimundo defende o resgate dos valores e sublinha que os casos criminais que envolvem entidades religiosas devem ser tratados com igualdade. São casos de justiça, portanto, as autoridades não devem vacilar relativamente a esta matéria, ao tratamento que merecem os prevaricadores, independentemente de ser pastor ou não pastor. Desde que cometa alguma infração de natureza penal, deve ser responsabilizado em sede de direito penal também. Todos nós devemos ser responsabilizados pelos nossos atos. A partir da Constituição, no seu artigo 23, consagra o princípio da igualdade, que nos vem dizer que todos nós somos iguais perante a Constituição e a lei. São os valores éticos ou morais. É claro que a Igreja tem um papel de liderança neste processo. Deve assumir o papel de liderança. Algumas entidades religiosas, como é o caso do bispo Gaspar Domingos, da Igreja Metodista Unida, e Dom Filomeno Vieira Dias, arcebispo de Luanda, reafirmaram o compromisso da Igreja em manter a moral social para o bem-estar das famílias angolanas. Para que as pessoas possam viver uma vida com esperança, uma vida de paz. Porque entendemos que somos, primeiro, filhos de Deus feitos à imagem e semelhança dele. Logo, há toda uma oportunidade que nos é concedida de gerirmos bem aquilo que Deus coloca à nossa disposição. A Igreja tem a obrigação de continuar a repassar esses valores da paz. A Igreja não pode se apresentar como aquela que seja a guardiã, vamos dizer assim, ou aquela que é detentora da moral. A Igreja é constituída naturalmente por homens e a Igreja, na sua humildade, também com as suas fragilidades, não deixa de apontar aos homens o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho da justiça. Procuremos percorrer os melhores caminhos, os melhores propósitos, aquilo que possa de facto dignificar os indivíduos e dignificar a nossa sociedade. Entidades religiosas, tradicionais e membros da sociedade civil destacaram o papel da Igreja na promoção dos valores morais, na busca pela solidariedade e na preservação da cultura nacional, apesar da existência de grupos religiosos que prometem soluções rápidas, milagres e prosperidade imediata. Ora, o escritor António Jacinto venceu nesta sexta-feira título póstumo o Prémio Nacional de Cultura e Artes na categoria de Literatura. Segundo o Ministério da Cultura, nesta edição especial 2025, que homenageia todos os fazedores de cultura no país, venceu na categoria de música a compositora Rosita Palma, no Teatro Circuito Internacional de Teatro, com o projeto A Cultura para Todos, e na dança, o músico e coreógrafo Tony Amado. Já nas artes visuais e plásticas foi vencedora a estilista Elizabeth dos Santos. No cinema audiovisual, a série documental O Processo, dos realizadores Hélder Filipe e Renata Torres. E já nas ciências humanas e sociais, a obra Angola. A entrega dos prémios está agendada para o dia 20 do corrente mês. Ora bem, e vem aí o feriado prolongado, fim de semana. Sexta-feira estão concorridos os caminhos que vão dar para o município do Mossulo, em Luanda. O local lidera
a preferência da maioria das famílias para o fim de semana prolongado, segundo a administração local, há 2 semanas que os serviços mais solicitados na ilha estão lotados. Angola celebra 50 anos de independência nacional a 11 de novembro de 2025. Este evento marcará um momento de reflexão sobre o caminho percorrido pelo país em direção à liberdade, à paz e ao progresso. Nesta data em especial, munícipes do Mussulo como Inácio Matias estão satisfeitos com a data, dizem que a península está preparada para albergar os turistas que visitam o local com várias opções de lazer. A data é lisonjeável, é especial mesmo. É um feriado de festa, o que eu posso dizer. E o Mussulo tem sido opção para muita gente, para o turismo, mas eu creio que nessa data será quase o triplo. E nós temos os locais de preferência para muitos turistas, que são os resorts. Frederico Vaz é gestor hoteleiro e diz que o Mussulo, a essa altura, é o local preferencial para muitos turistas nacionais e estrangeiros. O resort que dirige, disse, tem 24 quartos e tem lotação esgotada há mais de 2 semanas. Calhou bem para nós, hoteleiros, porque quando temos prolongado, sempre é um pico para a nossa indústria hoteleira e temos muito turista e para vos dizer, em termos de alojamento estamos 100%, a não dizer 100% lotados. Infelizmente já não temos quartos livres, nós contando por quartos temos 24 quartos. No Mussulo, quando há prolongado, sim, dificilmente há espaço. O diretor administrativo do Centro de Saúde existente na zona, Domingos da Silva, diz estarem preparados em termos de assistência médica e medicamentosa caso haja alguma intercorrência no feriado prolongado. O nosso centro de saúde está organizado de tal forma que reforçamos os turnos, convocamos mais alguns colegas enfermeiros que é para reforçarem os turnos desse mesmo dia de feriado. Então, quanto aos fármacos, também estamos preparados para o que der e vier. A festa na Ilha do Mussulo continuou com atividade escolar para ensinar os menores sobre a importância do 11 de novembro. O objetivo principal deste encontro é mostrar às crianças o que custou a liberdade, que são os 50 anos da independência. A história mostra-nos algo por escrito e nós queremos ver através de teatro e poesia como é que o povo angolano conquistou a liberdade, que é a independência em 1975. Baudílio Vaz, administrador do município do Mussulo, relata que as condições estão criadas para receber turistas em colaboração com os bombeiros e a Polícia Nacional. O Mussulo começou o ano dos 50 anos em grande, porque com a ascensão à categoria de município, o Mussulo teve uma nova realidade exposta que vem dar cobro àquilo que são as petições e as exigências da população local mediante aquilo que deve ser o trabalho local do Executivo. E nós temos a trabalhar de encontro a trazer uma esperança e um voto de acreditação das pessoas do Mussulo, garantindo que estes 50 anos não representem apenas uma festa, mas que representem um verdadeiro desenvolvimento socioeconômico e principalmente do capital humano local. Temos todo um conjunto de criações criadas, não é? Nós temos a polícia em alerta máximo, temos a capitania e os bombeiros também em alerta máximo, temos uma interligação com todos os resorts a nível do nosso território que estão com lotação esgotada para garantir não só um atendimento qualificado, mas também uma supervisão daqueles que vão ser os seus clientes, as pessoas que nos procuram e que vêm nos visitar. Temos inclusive também uma supervisão nos nossos principais pontos turísticos para garantir que as pessoas que ocorrerem a visitarem esses pontos turísticos para terem momentos, para terem experiências novas, saiam dali então com algum regozijo de não só visitarem, mas também serem bem tratados e atendidos. Caminhos concorridos para o Mussulo, celebrações dos 50 anos de independência nacional e ainda no quadro dessas celebrações, o Centro de Conferências de Belas acolhe nesta noite um concerto de música clássica,
O momento deve ser prestigiado pelo Presidente da República, João Lourenço. Seguimos em direto para o CCB. A seguir, responde o Alberto Capitão, destacado para a cobertura do evento. Capitão, boa noite. Já há movimento por aí? Tudo pronto para o concerto? Já começou? Boa noite, Capitão. Muito boa noite, Simeão Mundula, boa noite aos telespectadores do Girassol Jornal. De facto, contam-se os minutos para o início desta atividade, deste concerto clássico com a apresentação da orquestra que é apoiada pela Fundação Ngana Nzenza. Estamos aqui a falar da Orquestra Nacional de Angola. Estamos exatamente a escassos minutos para a apresentação oficial desta fundação ou desta orquestra que é composta por jovens artistas nacionais, uma orquestra que tem cerca de 130 músicos e é liderada pelo maestro Ricardo Castro, que vai daqui a pouco então poder apresentar aos convidados, aos presentes aqui no Centro de Conferências de Belas, aquilo que está a ser preparado desde janeiro deste ano. Este evento é digamos que de iniciativa da Fundação Ngana Nzenza para o desenvolvimento, esta organização liderada pela primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço. Aqui aguarda-se exatamente a chegada do casal presidencial, já que está todo o cenário praticamente montado para o arranque desta noite de música clássica. O cenário, o palco está montado, como mostram as imagens do Armando Samuel. Está todo o cenário montado, o palco montado com o material todo dos artistas, que estão também por esta altura a fazer os últimos acertos para que a qualquer momento possam então subir a este palco para poder apresentar todo o trabalho preparado desde o princípio deste ano de 2025. É um evento que enquadra-se nos vários que têm estado a acontecer para assinalar exatamente os 50 anos de independência nacional, por isso mesmo é também aqui aguardado com alguma expectativa. Já muitos convidados estão aqui, dentre os convidados a destacar também músicos e fazedores de outros movimentos culturais. Estão também aqui, claro, nomes sonantes da política. Devo, por exemplo, destacar Fernando da Piedade Dias dos Santos, antigo presidente da Assembleia, Paula dos Santos, acompanhada do filho Danilo dos Santos, que ontem esteve, no caso, a receber a medalha, as duas medalhas atribuídas ao ex-presidente da República de feliz memória, José Eduardo dos Santos, que foi condecorado na classe de honra e também na classe independência. Aqui está então para também acompanhar os concertos. São vários membros do aparelho de Estado, desde ministros, secretários de Estado. Entre os ministros destaco, por exemplo, o ministro da Cultura, Filipe Silvino de Pinazal, que como homem de cultura está também aqui a acompanhar todo este cenário. Já ouvimos conversar com várias figuras, provavelmente a falar da expectativa que está a ser montada em volta deste concerto musical clássico, e também o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão da Almeida, bem como o Governador da província de Luanda, Luís Nunes da Fonseca. São muitos os convidados, desde pessoas anónimas da sociedade civil e outras que estão aqui presentes para exatamente em mais um momento de celebração gritarem bem alto o nome de Angola e felicitarem, festejarem os 50 anos de independência nacional, já que é um concerto que vai exatamente assinalar estes 50 anos da República de Angola, fundada a 11 de novembro de 1975. Estão também deputados da Assembleia Nacional e ainda membros do Conselho da República, este órgão
órgão de consulta do Presidente da República, que também está aqui para poder acompanhar esta noite de música clássica nesta sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Por isso mesmo, Simeão Mondula, é um primeiro apontamento que fazemos com a promessa de voltarmos ainda ao longo deste serviço noticioso para dar outras notas. Aí sim, com certeza já terá começado este concerto clássico e por isso mesmo teremos outros dados para poder avançar aos nossos telespectadores. Por esta altura, como disse, é o essencial de que podemos avançar. A qualquer momento voltamos à antena para outros dados. Muito boa noite. De facto, até já, Alberto Capitão, boa noite. No Centro de Conferências de Belas, momentos que antecedem o arranque do concerto de música clássica, um evento que deve ser prestigiado pelo Presidente da República. Primeiro intervalo no Girassol Jornal. Voltamos a seguir, não saia daí, continue connosco. Até já. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal. Atualidade internacional. Na África do Sul, um empresário que confessou ser intermediário, que entregava subornos a funcionários do governo, legisladores e outros num esquema de corrupção que enfureceu a nação, evitou a prisão através de um acordo de confissão anunciado nesta quinta-feira pelos promotores estaduais. Confira os detalhes no compacto a seguir. Ângelo Abrisi, que deu testemunho dramático numa investigação sobre corrupção governamental em 2019, foi condenado na quinta-feira a 40 anos de prisão. No entanto, a sentença foi suspensa sob a condição de que colaborasse com as investigações, assim disse a Autoridade Nacional de Procuradores. O seu testemunho e de outros perante a Comissão Zondo detalhou uma era de corrupção governamental generalizada sob liderança do ex-presidente Jacob Zuma, que já havia renunciado em 2018 em meio a alegações de corrupção. O governo do Quênia apelou à Tanzânia para garantir a segurança dos seus nacionais apanhados nos distúrbios após as eleições presidenciais contestadas na semana passada. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Musalia Mudavadi, disse que os quenianos a viver na Tanzânia relataram ter sido alvo de uma repressão violenta aos protestos pós-eleitoral. A presidente, Samia Suluhu Hassan, foi declarada vencedora com 98% dos votos, um resultado que desencadeou manifestações e acusações de manipulação eleitoral. No seu discurso de tomada de posse, a presidente Hassan condenou os distúrbios, acusando elementos estrangeiros de alimentarem a violência. Mudavadi disse que o Quênia apresentou relatórios formais às autoridades da Tanzânia a alegar violações dos direitos dos seus cidadãos e solicitou ações apropriadas. Os líderes mundiais reunidos na floresta amazónica no Brasil renovaram os apelos por uma ação climática urgente, enquanto a França anunciou uma nova iniciativa de 2,5 mil milhões de dólares para proteger a floresta do Congo, a segunda maior floresta tropical do mundo. O compromisso surge no momento em que o Brasil revelou ter já assegurado 5,5 mil milhões de dólares para o seu novo fundo destinado a pagar a países em desenvolvimento para preservar florestas. O encontro, parte da Cimeira Anual do Clima da ONU, a COP30, procura transformar os compromissos climáticos globais em ações concretas, desde a redução das emissões até a proteção dos ecossistemas vitais. Contudo, a ausência dos líderes das maiores nações poluidoras do mundo, incluindo a China, os Estados Unidos e a Índia, lançou uma sombra sobre as negociações. O Brasil espera que a sua unidade emblemática, que é a instalação florestal Tropical para Sempre, incentive 74 países ricos em florestas a manterem as suas árvores de pé, apoiados por financiamentos de países ricos e também de investidores privados. O presidente Lula da Silva afirmou que se espera que o mecanismo se torne um resultado-chave da cimeira. – 63 anos da JMPLA. Iniciativas que fazem a diferença. Em destaque. Desporto na ordem de atualidade no Girassol Jornal. O técnico adjunto do 1º de agosto, Ivo Traça, garantiu que a sua equipa está preparada para vencer o clássico do próximo domingo frente ao Petro de Luanda.
Vem aí mais um clássico dos clássicos do futebol angolano. Petro de Luanda contra 1º de agosto, no Estádio Nacional, 11 de novembro. O duelo será referente à 4ª jornada do Girabola, Alegria do Povo. O conjunto de Felipe Nzanza, que vem de uma vitória frente ao Bravos do Maqui na última quarta-feira, realizou nesta sexta-feira a 2ª sessão de treinos visando o Clássico Nacional. No campo de treinos do R20, o 1º de agosto trabalhou a circulação de bola de pé para pé, assim como também a reação à perda da bola. O técnico adjunto dos Caragós, Ivo Traça, sublinhou que o seu conjunto está animado e pronto para ir lutar pela vitória no próximo domingo. É um clássico, é um jogo que é imprevisível, o resultado é imprevisível, mas dizer que nós estamos a treinar bem, estamos motivados, quando se ganha a motivação, e vocês sabem, os jogos clássicos ou os jogos Petro 1º de agosto, são daqueles jogos que todos querem fazer parte. Todos os jogadores querem fazer esses jogos, todos os jogadores querem entrar de início e por isso que eles apresentam-se bem nos nossos treinos. E pronto, estamos a preparar o jogo e estamos à espera até o dia do jogo para nós atingirmos o nosso objetivo, que é jogar para vencer o jogo. Quanto à disposição da equipa, Ivo frisou não ter nomes sonantes no departamento médico e os que lá estão poderão recuperar antes do jogo. Temos alguns jogadores que de facto estão limitados. Uns poderão recuperar até na altura do jogo e os outros acredito que não. Temos pelo menos 2 jogadores que não vamos contar com eles, mas os outros, até o dia do jogo, que é domingo, acredito que esses estarão disponíveis para o jogo. O experiente central congolês Bobo Ungenda manifestou igualmente o grau de prontidão dos seus capitaneados. Todo mundo está pronto, está mesmo determinado. Estamos mesmo motivados. O grupo está motivado para jogar esse derby, esse clássico, porque clássico é tipo uma final se ganha, no final não se perde, não se ganha. Nós estamos a trabalhar, depois da vitória estamos a fazer tudo mesmo para ganhar o jogo do domingo. E sabendo que não vai ser fácil, porque Petro também está forte, sinceramente. Tenho que ser sincero, Petro está forte, Petro está na fase de grupo das Ligas Campeões, mas nós estamos no 1º de agosto. Vamos entrar no campo para ganhar o jogo do domingo. O 1º de agosto visita o arquirrival na 7ª posição do Girabola, com 9 pontos. O Petro de Luanda, campeão nacional em título, recebe o PRI no 2º lugar da prova, com 12 pontos. Lionel Messi está entre os convocados da seleção da Argentina, que vai defrontar os Palancas Negras no dia 14 deste mês, no quadro da celebração dos 50 anos de independência nacional. A seleção campeã do mundo chega ao nosso país no dia 13 deste mês para o jogo diante de Angola. Entre os eleitos do técnico Lionel Scaloni, destaca-se o astro Lionel Messi, 8 vezes melhor do mundo pela FIFA e France Football. O jogador de 38 anos, que atua no Inter Miami dos Estados Unidos da América, far-se-á acompanhar por outras individualidades da Albiceleste, entre elas Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, Lautaro Martínez, do Inter de Milão, Nicolas Otamendi, do Sport Lisboa e Benfica de Portugal, Enzo Fernandes, do Chelsea da Inglaterra, Giovanni Lo Celso, do Betis de Sevilha, Thiago Almada, do Atlético de Madrid de Espanha, Rodrigo de Paul, do Inter de Miami, Cristiano Romero, do Tottenham, Alex McAllister, do Liverpool e Juliano Simeone, do Atlético de Madrid. Na lista da Argentina para o jogo diante de Angola, são notáveis as ausências de Paulo Dybala, da Roma, e Franco Mastantuono, do Real Madrid, que se encontram lesionados. O jogo Angola-Argentina acontece no dia 14 deste mês, no Estádio Nacional, 11 de novembro, às 17 horas. Já de volta, saudações renovadas. É o Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Com a aproximação do fim de semana prolongado, muitos cidadãos aproveitam desfazer-se do ritmo acelerado da capital e rumar a outras províncias. Os motivos divergem entre o descanso e o reencontro familiar. A nossa equipa
passou nesta sexta-feira por alguns terminais interprovinciais para constatar a movimentação. Nos terminais interprovinciais rodoviários, o movimento é intenso. Malas, bolsas, mochilas, filas para a compra do bilhete de passagem dão o tom da jornada. Visitamos alguns terminais para constatar a movimentação de entradas e saídas de passageiros em Luanda em véspera de um feriado prolongado. Vai para onde? Lubango. Lubango? Huila. Huila é uma coisa, né? Lubango, Huila, é isso. Mas vai lá a lazer ou vai para visitar a família? É mais a lazer. E também aproveitando um pouco visitar a família. Já faz já muitos anos que não vou para lá. É a primeira vez que num prolongado vai passar fora de Luanda? Não é a primeira vez, só que é de 2 vezes. Sim, eu estou a passar fim de semana no Ambo. De primeira é que as crianças têm saudade da minha mãe. Então eu pensei, hoje sexta-feira, passar fim de semana no Ambo. Trabalho cá em Luanda e passo todo o final de semana lá, em Malange. Já está com saudades? Não, muito mesmo. Não é fácil ficar fora da família durante esse tempo todo. Vou passar o fim de semana prolongado e visitar a família e observar o espaço que a esposa está a acompanhar os trabalhos do campo. E já há quanto tempo é que não visita a família? Há um mês. Sim. Já tem muitas saudades? Não, tem muitas saudades, sim. Que a casada está lá a acompanhar os trabalhos, já sabe que tem que ter saudades. Para trás, a cidade capital se despede dos seus moradores temporariamente. Mas há também quem faça o caminho inverso, como é o caso de José, que vem de Malange. Sabemos que Luanda é a capital e tem agitação, embora seja um povo muito acolhedor, mas é muito agitado. Vim especificamente para o evento, vou aproveitar mais 2 dias, conhecer um pouquinho mais da cidade e depois volto para Malange. Gosta dessa agitação daqui? Entre aspas, lá na nossa cidade, quem é de Malange sabe, todas as coisas ficam assim pertinhos e aqui as coisas ficam mais distantes uma das outras. Apesar do pouco registro de chegadas, no momento da nossa reportagem, os gestores garantem muitos estão a caminho de Luanda, antecipando o calor do jogo que acontece já no dia 14 deste mês. Muitos dos nossos viajantes pretendem tirar um descanso de um lado e para o outro. Significa dizer que as nossas reservas às vezes esgotam, como dessa vez, por causa do jogo, é mais de lá para aqui. Nesta época, a província fora Luanda é a província de Benguela, devido também a aquilo que é o fluxo a nível de turismo, concretamente nesta província. A seguir, a província do Ambo, igualmente, e nessa época especificamente também verifica-se um certo aumento aqui as províncias da região leste de Angola. Neste vai e vem, uma coisa é certa. Há uma demanda de vendas de bilhetes nas agências, além dos dias normais, tal como verificamos em algumas agências já conceituadas. Neste período, em termos de venda, vou ser sincero que vai além daquilo que é a nossa expectativa normal. Nesse preciso momento, nós estamos com uma média de transportação aí em torno de 3.800 pessoas dia, onde o nosso fluxo normal ronda em 2.600 dia, o que está, conforme já disse, exigir um certo reforço a nível da nossa frota para atender à demanda. Para que tenham uma ideia, praticamente 50% da disponibilidade do dia da manhã já está vendida hoje, não é? Os números de bilhete está já há uma escassez de quem vem da província para aqui. Daqui para lá está um pouco reduzido, porque muitos estão com a tendência de assistir primeiro, depois ir. Significa dizer que a partir do dia 15 teremos aqui, já temos que nos preparar para receber a demanda que vai ter que regressar. Quem gosta de lugares mais calmos vê o prolongado como uma fuga ao ambiente agitado de Luanda. Aqui em Luanda também fugir um pouco da agitação, né? Deixar um pouco o calor de Luanda. É isto. Fugir um pouco desse ambiente agitado de Luanda. Olha, também esse caso. Já que lá no centro é mais calmo, tá? E também ir relaxar, carregar bateria para o fim de semana, para chegar aqui, só já ir na labuta. Está exagerado. Hoje em dia toda a rua há barulho, toda a rua barulho.
Caminhos para o interior do país. Luanda foi palco nesta sexta-feira da abertura da campanha nacional de doação de sangue. O ato, que se enquadra no âmbito das celebrações dos 63 anos da JMPLA, juntou na capital do país mais de 2.000 jovens voluntários. Na ocasião, a diretora do Instituto Nacional de Sangue sublinhou que a falta de dadores compatíveis dificulta a capacidade de resposta por parte da hemoterapia, que atende várias unidades hospitalares do país. A pouca adesão de dadores nas unidades hospitalares ainda é uma realidade. A diretora do Instituto Nacional de Sangue, Diodete Machado, disse que com este cenário o país continua longe de responder às expectativas. Dificuldades estão no âmbito de termos mais dadores. E nós sabemos todos que, na realidade da Angola, a sinistralidade rodoviária é um problema muito sério. Queremos com isso dizer que sempre que nós recebermos um doente politraumatizado, acidentado, se eu não tiver o sangue disponível ali, o risco de perdermos esse doente é maior. Precisamos prestar particular atenção à situação dos negativos. Falamos de uma franja da população mundial que é muito escassa. Alguns dadores voluntários, como é o caso de Elisandra Kazamba e João Aurélio, falaram do processo para que uma pessoa chegue a doar sangue e salvar vidas. A princípio, como primeira vez, esteve um pouco nervosa, mas nesse exato momento estou mais calma, pude aqui receber algumas palavras de conforto, então me sinto bem melhor. Comer bem, dormir o suficiente, não ter relações sexuais uma noite antes para a doação, porque senão não será apto. Então, como já é algo que foi preparado, já me preparei para esse ato. O secretário nacional da JMPLA, Capapinha, disse que a campanha nacional de doação de sangue enquadra-se no âmbito das comemorações dos 63 anos do braço juvenil do Partido dos Camaradas, que juntou mais de 2.000 jovens voluntários com um olhar atento às unidades hospitalares. Nós aqui estamos a contar com a participação de mais de 2.000 jovens, mas é preciso dizer que esta campanha está a começar hoje simbolicamente aqui a nível da província de Luanda, mas a partir da manhã, ou seja, de 8 a 12 de novembro do ano em curso, todas as províncias, portanto as restantes 20 províncias do nosso país, vão também efetuar a mesma iniciativa a nível das unidades hospitalares que temos espalhadas pelo nosso país. Portanto, vai ser um movimento amplo e que vai contemplar um número de bolsas significativas. O segundo secretário do Comitê Provincial do MPLA em Luanda, Hermelindo Pereira, reiterou que ato dessa natureza deve ser contínuo para que vidas humanas sejam protegidas. É um momento de satisfação. Gostaríamos de encorajar mais jovens que se associem a esta causa, continuem com abraçar essas causas que têm a ver com a nossa vida social e principalmente nesta componente que tem a ver com a saúde e a salvação de vidas. A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, afirmou que, ao longo do processo que vai se estender em todo o país, serão feitas colheitas seguras, desde despistagens de doenças infecciosas e outras patologias. Dizer que nós estamos a fazer colheitas seguras, cumprindo com as normas da Organização Mundial de Saúde, que requerem, primeiro, despistagem de doenças infecciosas e outras doenças crônicas com impacto negativo na doação de sangue. Para além disso, garantimos que a idade do nosso doador seja igual ou superior aos 18 anos, até os 60 anos. Mais de 2.000 jovens voluntários fizeram parte da abertura da campanha nacional de doação de sangue, que teve lugar no Instituto Nacional de Sangue. O evento enquadra-se no âmbito das celebrações dos 63 anos da JMPLA. E voltamos às celebrações dos 50 anos de independência nacional. O Centro de Conferências de Belas acolhe nesta noite um concerto de música clássica, um momento que é prestigiado pelo Presidente da República, João Lourenço. Voltamos ao encontro do Alberto Capitão no CCB. Capitão, boa noite. Tens com certeza mais desenvolvimentos agora, a sala mais cheia, provavelmente. Já chegou o Presidente da República?
Através, muito boa noite, Simeão Mondula, muito boa noite a quem nos acompanha. Ainda não chegou, respondendo à pergunta que fazes, ainda não chegou o Presidente da República, mas em instantes chegou a esta sala já também a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, e temos informações de que deve daqui a pouco também estar no interior desta sala de eventos, aqui no Centro de Conferências de Belas, a Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. Pelo menos esta a informação que conseguimos apurar em instantes, tanto que estaríamos por esta altura à conversa com o Ministro da Cultura, mas já se posicionou para poder então receber a Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, para que efetivamente este concerto possa ter o seu início. Do lado em que nos encontramos vários membros do aparelho de Estado, desde ministros, como já aqui também fizemos menção num outro apontamento, e secretários de Estado. Vemos, por exemplo, o Ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, ainda também a Ministra da Educação, que está também aqui presente, e várias figuras que vão também já se posicionar. Pequenos constrangimentos técnicos no contacto com Alberto Capitão, no Centro de Conferências de Belas. Aqui dissemos é palco do concerto de música clássica, um evento que é prestigiado pelo Presidente da República. Vamos voltar a tentar o contacto, se estiverem ultrapassados estes constrangimentos técnicos com Alberto Capitão. Está a falar neste momento Euclides da Lomba, um dos presentes. Vamos ouvir. Erudita essencialmente como base, e é um ponto que nós temos que chegar. Parabéns à organização, parabéns pela resiliência de fazerem realidade, que estar a favor das pessoas, a favor do povo. Portanto, a música não pode estar dissociada a todo esse esforço de conquista que está-se a fazer. Qualquer país que se preze tem que ter uma orquestra nacional, e parabéns pela resiliência, pela coragem de fazer. Portanto, tem que se começar. E hoje é o primeiro dia. Muito obrigado, Euclides da Lomba, de música erudita, tal como ele mesmo fez menção, e também com a formação na área de música, a formação superior adquirida em Cuba. Como disse em instantes, o sinal de que a qualquer momento, e há mesmo aqui toda esta sinalética a ser feita, deve tomar esta sala para também saudar os presentes e efetivamente dar início a este concerto musical, este concerto clássico. Estamos a falar da apresentação oficial da Orquestra Nacional de Angola, um projeto desenvolvido pela Fundação Ganazenza, que é exatamente presidida pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. Os trabalhos desta orquestra começaram em janeiro deste ano, com ensaios e também a preparação digamos que do repertório que vai ser aqui apresentado. Estamos a falar que vamos ter músicas nacionais, mas também músicas clássicas conhecidas ao nível mundial, de clássicos como de Beethoven, mas de acordo com o programa vai abrir este concerto uma música clássica de Angola, Minha Terra, Minha Mãe, música de Rui Mingas, que vai ser interpretada por esta Orquestra Nacional, composta por cerca de 130 músicos jovens angolanos, com a direção do maestro brasileiro Ricardo Castro, que está aqui para exatamente poder então nesta ligação entre culturas dirigir estes jovens que foram formados, foram preparados para também nestas celebrações dos 50 anos da independência nacional darem o seu contributo com a arte que é aqui também representada. Por isso mesmo nós vamos continuando aqui a acompanhar e vão-se montando
cenário. Vamos aguardar para o início efetivo desta noite de música clássica e por isso vamos estar agora de colocar um ponto final a este apontamento em direto, mas claramente que em próximas oportunidades levaremos todo o resumo do que vai acontecer aqui nesta sala de conferências de Belas, que acolhe na noite de hoje a apresentação oficial da Orquestra Nacional de Angola com 130 músicos jovens e adolescentes angolanos. Muito boa noite, Simeão Mundula. Boa noite, Alberto Capitão. Bom concerto. Estamos juntos, celebrações dos 50 anos da Independência Nacional. E assim que termina esta edição de sexta-feira do Giração Jornal. Obrigado pela companhia de sempre. Fica a promessa de estarmos juntos amanhã à mesma hora, às 19h45. Continuação de boa noite. Bom feriado.